Quantas vezes você já se pegou diante de alguém que parece ter tudo, mas no fundo você sente que há algo oculto? Ou até mesmo você, em algum momento, já se sentiu preso na necessidade de mostrar ao mundo a sua melhor versão, aquela que todos esperam ver? O que acontece quando a fachada que você cria para o mundo entra em confronto com as partes mais sombrias de sua verdadeira essência? Carl Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, falou sobre o processo de individuação, onde nos confrontamos com as partes desconhecidas de nossa psique. Entre elas está a persona, a máscara que mostramos ao mundo, e a sombra, os aspectos reprimidos de nossa psique, muitas vezes negados e ocultos até mesmo de nós mesmos. No entanto, quando essa máscara se torna a nossa única forma de existir, quando nos entregamos à necessidade de aprovação e reconhecimento, surge o narcisismo, uma condição onde a pessoa vive à sombra de sua própria imagem. Mas o que acontece quando o narcisista se depara com a desconfortável verdade de sua sombra e a máscara começa a rachar? É aqui que o verdadeiro conflito começa. Quando você olha para uma pessoa que parece ter tudo, sucesso, prestígio, adulação, já parou para pensar o que realmente está por trás daquela imagem perfeita? Às vezes, quando nos deparamos com indivíduos carismáticos, sempre na frente das câmeras, sempre desempenhando o papel de sua melhor versão, a pergunta que surge é inevitável. Até que ponto essa versão que vemos é realmente tudo o que eles são? A persona, como Carl Jung bem explicou, é a máscara que criamos para interagir com o mundo, para apresentar nossa versão mais aceitável aos outros. Mas o que acontece quando essa máscara começa a se tornar a única coisa que você é? A persona do narcisista não é simplesmente uma fachada. Ela é, de fato, uma criação complexa e cuidadosamente construída, uma defesa contra a vulnerabilidade. Jung nos alertou de que a persona, embora necessária para nos relacionarmos socialmente, pode se transformar em uma prisão psicológica. No caso do narcisista, essa prisão se torna ainda mais densa e impenetrável. O narcisista constrói sua persona para se proteger de um ego frágil, que teme a rejeição, a inadequação, o fracasso. A persona não é apenas uma forma de apresentação, ela é uma defesa contra a dor, contra o medo da queda. Mas o verdadeiro problema aparece quando essa persona começa a ser toda a sua identidade. Quando o narcisista começa a se perder nesse papel, ele não sabe mais quem está por trás da máscara. O que em um primeiro momento foi uma construção para facilitar a aceitação e aprovação social, começa a dominar e consumir toda a sua existência. Ele se torna prisioneiro da própria imagem, incapaz de se separar do personagem que criou para se mostrar ao mundo. Esse é o verdadeiro dilema da persona. Ela começa a ser tão integral à nossa identidade que, quando a retiramos, não sabemos mais quem somos. O narcisista, em sua busca por validação externa, se torna escravo dessa construção. Ele se sente perdido quando não está sendo admirado, quando sua imagem não está sendo reverenciada. Cada gesto, cada palavra é pensada, planejada para impressionar, para seduzir, para manter a máscara intacta. O narcisista, assim como todos nós em algum nível, sente a pressão de corresponder às expectativas que o mundo impõe. No entanto, quando ele é obrigado a se confrontar com o vazio que existe atrás dessa máscara, a angústia é profunda. Porque o que existe lá dentro, por baixo de toda a encenação, é uma pessoa cheia de inseguranças e medos. E é esse confronto com o vazio que vai desencadear uma jornada de autoconhecimento, mas antes de tudo, de profunda crise. Jung nos alerta sobre a falácia da identidade que é construída pela sociedade e pelas nossas próprias necessidades de pertencimento e aceitação. A persona pode ser útil, sim, para navegar nas relações sociais, mas quando se torna a nossa única forma de existir, ela deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma prisão. No caso do narcisista, essa prisão é ainda mais fechada, mais difícil de romper.
A persona se torna um escudo, um mecanismo de defesa tão robusto que ele nem sequer consegue mais perceber que está preso. E o que é ainda mais perturbador, ele não sabe quem ele seria sem a máscara. O narcisista não consegue conceber uma existência onde ele não é admirado, onde ele não é o centro das atenções, onde sua identidade não é confirmada pelos outros. Ele teme profundamente o momento em que a máscara cairá e todos verão que, no fundo, ele não é nada além de um ser humano, com suas falhas, inseguranças e imperfeições. Este é o ponto crucial da jornada que Jung descreve e o momento de transição que está prestes a acontecer. A máscara começa a rachar. O narcisista, cada vez mais desconectado de sua verdadeira essência, sente que a máscara não é mais suficiente. Ela começa a pesar. E é nesse momento de crise que surge o confronto com a verdadeira identidade, a identidade que não está atrelada à imagem construída para os outros, mas à essência humana, que se encontra atrás dessa fachada. O narcisista vai começar a questionar quem ele realmente é, e nesse processo doloroso, ele se deparará com um vazio assustador. A persona pode ter sido eficaz por muito tempo, mas o peso de manter a imagem perfeita, de nunca falhar, de nunca mostrar fragilidade, é insuportável. Isso cria uma fissura, e essa fissura é o começo do confronto interno. A jornada para a autenticidade e a autocompreensão começa aqui, no momento em que a persona começa a se desintegrar. E embora esse processo seja muitas vezes doloroso, ele é o primeiro passo em direção à verdadeira liberdade psicológica. Afinal, como Jung nos ensinou, não podemos nos tornar quem realmente somos sem antes deixar de ser quem pensávamos que éramos. Quando olhamos para o narcisista, o que vemos é muitas vezes uma pessoa deslumbrante, com uma aura de poder, confiança e controle. Eles brilham à frente dos outros, com um magnetismo que atrai olhares, elogios e reverências. Porém, por trás dessa imagem inabalável, existe uma parte que é completamente ignorada, escondida nas sombras. Sua fragilidade, seus medos e, acima de tudo, suas inseguranças. Essa é a sombra de que Jung tanto falava, a parte oculta da psique que o narcisista evita a todo custo confrontar. A sombra, em termos junguianos, não é simplesmente o conjunto de aspectos negativos ou ruins da personalidade. Ela é tudo aquilo que foi reprimido, ignorado ou negado pela consciência. São as partes de nós mesmos que não conseguimos aceitar, que consideramos indesejáveis ou imperfeitas. E para o narcisista, a sombra é um abismo de medo e vulnerabilidade, algo que ele tem medo de reconhecer, porque isso poderia desmoronar a imagem cuidadosamente construída de um ser superior e imbatível. O narcisista, ao temer essa parte de sua psique, a projeta para fora, para os outros, escondendo-a atrás de sua persona deslumbrante. Mas a sombra nunca desaparece. Ela está lá, à espreita, esperando o momento certo para ser reconhecida. Não importa o quanto o narcisista tente evitá-la. Jung acreditava que, para a verdadeira evolução da psique, era necessário confrontar a sombra. Isso não significa se livrar da sombra, mas integrá-la, reconhecendo-a como parte de quem somos. No caso do narcisista, isso exige uma jornada dolorosa de enfrentamento daquilo que ele mais teme, a fragilidade de sua própria humanidade. O narcisista pode passar a vida inteira negando sua sombra, se escondendo atrás de uma fachada de perfeição e invulnerabilidade. Mas no fundo, ele sabe que a sombra nunca o deixará em paz. E quando essa sombra começa a se manifestar, ela traz à tona uma crise existencial profunda. A verdadeira crise para o narcisista surge quando ele começa a perceber que a sua imagem, a persona que ele tanto cultiva, não é mais suficiente. A máscara começa a rachar e, com isso, ele começa a ver uma realidade que havia ignorado por tanto tempo. Ele não é perfeito, ele não é superior a todos, ele não é imune à dor e ao fracasso. Ao se confrontar com sua sombra, o narcisista se vê diante de um abismo de inseguranças e fragilidade. O que ele temia por tanto tempo agora
está diante dele, e a única forma de lidar com isso é enfrentando a si mesmo. Este é o ponto onde a verdadeira transformação pode ocorrer, mas não sem antes uma luta interna intensa. Jung observou que a sombra é frequentemente uma parte da psique que se manifesta em momentos de crise, quando a pessoa é forçada a olhar para dentro e confrontar tudo aquilo que foi negado. Para o narcisista, esse é o momento em que ele começa a questionar a própria identidade e, talvez pela primeira vez, percebe que sua busca constante por validação e superioridade está apenas mascarando um vazio interno. Esse vazio não é algo a ser temido, mas algo a ser compreendido. Ao integrar sua sombra, o narcisista começa a aceitar suas falhas e limitações, não como fraquezas, mas como aspectos essenciais de sua humanidade. Jung acreditava que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada quando a pessoa fosse capaz de integrar todos os aspectos de sua psique, não apenas os aspectos mais aceitáveis, mas também aqueles que são sombrios e difíceis de encarar. Para o narcisista, esse é o momento da aceitação. Aceitar a sombra significa não se deixar dominar por ela, mas entender que ela faz parte de sua jornada de individuação, a qual leva à verdadeira autocompreensão. O narcisista não pode continuar a viver uma vida de fuga de sua sombra. Ele precisa permitir-se olhar para dentro e perceber que por trás de sua persona existe uma pessoa real, com falhas e imperfeições. É um processo doloroso, sem dúvida, mas essencial. Não se trata de destruir a persona ou a sombra, mas de reconhecer que ambos fazem parte da totalidade do ser humano. O narcisista, ao perceber a importância de integrar sua sombra, começa a se libertar da necessidade constante de se mostrar como alguém superior. Ele começa a ver que a verdadeira força não está em manter a fachada, mas em se permitir ser vulnerável e autêntico, sem o medo de ser julgado ou rejeitado. Essa jornada de autocompreensão é o início de uma verdadeira transformação psicológica, onde o narcisista começa a aceitar a totalidade de quem ele realmente é, sem se esconder atrás de máscaras. Ao enfrentar sua sombra, ele encontra a possibilidade de ser genuíno, de ser humano, de ser imperfeito e, finalmente, se libertar da prisão que ele mesmo construiu. O que acontece quando a máscara do narcisista começa a rachar? Aquele ser imaculado, sempre admirado e reverenciado, começa a desmoronar diante dos próprios olhos. Quando o narcisista é forçado a encarar a fissura em sua fachada, o que surge é um confronto existencial devastador. Até aquele momento, a persona era tudo o que ele tinha. Ela o mantinha seguro, validado e em constante controle. Mas, em algum ponto, a realidade bate à porta e a persona, que parecia inquebrável, começa a ceder. A primeira sensação é um vazio profundo. O narcisista percebe com uma clareza perturbadora que ele não é mais capaz de sustentar a imagem perfeita que construiu ao longo dos anos. Em seu íntimo começa a se perguntar: se eu não sou mais isso, quem sou eu agora? A máscara começa a rachar e com ela vem a revelação dolorosa de que a persona não é mais suficiente. Essa sensação é frequentemente acompanhada por um medo incontrolável de perder o que ele acreditava ser a única coisa que o fazia importante: sua imagem pública, sua percepção como alguém que possui algo mais que os outros. Jung falava sobre esse momento de crise como uma oportunidade de confronto interno. Quando a persona começa a se desfazer, o que surge é o encontro com o verdadeiro ser, uma versão mais crua e vulnerável do narcisista. O problema é que essa versão de si mesmo não é gloriosa. Ao contrário, ela é frequentemente cercada de inseguranças, fragilidade e muitas vezes uma profunda sensação de inadequação. O narcisista sempre teve medo desse momento, quando a fachada que ele projetou para o mundo começa a falhar e ele fica nu diante de si mesmo, sem os adornos que o sustentaram. Neste ponto, o narcisista é confrontado não apenas com a fragilidade de sua persona, mas com a solidão existencial que surge quando a validação externa desaparece. Ele percebe que,
ao longo dos anos, se construiu sobre uma base instável, que não passa de um reflexo distorcido de si mesmo. A crise, portanto, não é apenas a queda de uma imagem, mas o desmoronamento de toda uma identidade construída sobre falsas premissas. O narcisista se vê perdido, sem saber quem realmente é, e isso pode levar a uma sensação de desorientação angustiante. Acontece o que Jung chamava de humilhação espiritual, um momento em que a pessoa é forçada a encarar sua própria humanidade, sem as defesas que a persona proporcionava. É nesse momento que o confronto com a sombra se torna inevitável. O narcisista não pode mais se esconder atrás de sua fachada de perfeição. Ele é forçado a olhar para as partes de si mesmo que sempre evitou. Seus medos, inseguranças, fracassos, o que ele sempre considerou fraquezas ou imperfeições, começam a emergir, e o processo de integração da sombra começa. Mas, ao contrário do que se poderia imaginar, este não é um processo de fracasso. Pelo contrário, é a oportunidade de finalmente aceitar a totalidade de quem ele é, sem medo de ser vulnerável. A dor do confronto com a sombra é real, é profunda. O narcisista sente uma angústia existencial, pois ele está sendo forçado a se despir de sua identidade fabricada e encarar a verdade nua e crua. E o que essa verdade revela é que, sem sua máscara, ele é apenas mais um ser humano, como todos os outros, com seus altos e baixos, suas falhas e virtudes. Essa é uma revelação que o narcisista teme, pois a perda da sua persona pode significar também a perda de seu valor percebido. A dor de não ser mais visto como superior, de não ser mais o centro das atenções, é excruciante. No entanto, esse é o momento de transição para algo mais profundo, mais autêntico. O que o narcisista tem que aprender, e o que Jung sabia, é que a verdadeira libertação não vem da fuga da dor, mas da aceitação dela. Ao se permitir ser imperfeito, ao integrar sua sombra, ele começa a se libertar das correntes que o prendiam a uma imagem falsa de si mesmo. E, paradoxalmente, é nesse processo de aceitação que ele começa a realmente se conhecer. O narcisista começa a perceber que, ao abandonar sua persona, não se torna menos, mas sim mais humano, mais autêntico, mais capaz de se conectar com os outros de maneira verdadeira. Esse é o grande paradoxo do confronto interno. Ao abandonar a ideia de ser especial, de ser superior, o narcisista encontra algo mais valioso do que a admiração dos outros. Ele encontra a liberdade de ser quem ele realmente é, sem precisar se esconder ou performar para o mundo. O que Jung nos ensina aqui é que, embora o processo de enfrentamento da sombra seja doloroso, ele é essencial para a verdadeira individuação, o processo de se tornar uma pessoa íntegra e autêntica. E assim, quando a máscara do narcisista começa a rachar, ela abre o caminho para algo muito mais significativo do que ele jamais imaginou. Ele não está perdendo sua identidade, mas sim desapegando de uma falsa identidade que o impedia de ser verdadeiramente livre. E esse é apenas o primeiro passo em uma jornada de transformação, onde a dor da desconstrução dá lugar à possibilidade de uma vida mais rica, mais verdadeira e mais profundamente conectada com sua própria humanidade. Quando o narcisista se vê confrontado com sua verdadeira identidade, a dor de ser visto, sem a máscara, começa a gerar uma inquietação imensa. Porém, a jornada não termina aqui. O próximo grande passo na evolução do narcisista é a liberação da identidade espiritual que ele construiu para si mesmo. A busca pela perfeição não se limita apenas ao domínio pessoal e social, mas também se infiltra na esfera espiritual. E é nesse campo que Jung oferece uma das lições mais poderosas sobre a transformação interna. A verdadeira liberdade não vem de acumular experiências espirituais ou alcançar estados elevados de consciência, mas da liberação da necessidade de ser visto como espiritual. No momento em que o narcisista se entrega ao caminho espiritual, ele busca algo mais do que evolução interna. Ele quer um selo de aprovação
que o distingue dos outros, algo que o eleve acima dos demais. A meditação, as práticas espirituais e as leituras esotéricas tornam-se, em sua mente, novos meios de criar uma persona ainda mais refinada, ainda mais impecável. Ele começa a construir uma nova máscara, uma máscara que agora não é mais sobre poder, status ou aparência, mas sobre espiritualidade. Mas aqui o ego espiritual entra em cena. Essa versão de si mesmo, que se considera desapegada do mundo, superior ou mais consciente, acaba criando uma nova prisão, mais sofisticada e mais difícil de perceber. O narcisista não está mais buscando o mundo material, mas afirmação espiritual. Ele começa a buscar ensinamentos, mestres e práticas, não para evoluir de forma genuína, mas para fortalecer sua nova identidade como alguém iluminado ou em evolução. Quando isso acontece, ele entra em um ciclo sem fim de busca por mais práticas, mais experiências e mais validação. O sofrimento que antes vinha de uma busca por reconhecimento social, agora se transfigura em uma busca por reconhecimento espiritual. Jung apontou que a verdadeira individuação, a verdadeira conexão com o eu mais profundo, não ocorre quando você tenta acumular experiências espirituais ou acumular méritos espirituais como se fossem prêmios. A verdadeira iluminação surge quando você deixa de se preocupar com o status espiritual e se permite ser simplesmente quem você é. Quando o narcisista finalmente se dá conta de que o desejo de ser visto como alguém espiritual é tão egoísta quanto o desejo de ser visto como alguém bem-sucedido, ele começa a perceber que esse ciclo de busca está mantendo-o preso à mesma falsa identidade. Este é o momento crucial, a liberação da necessidade de ser visto como espiritual. O narcisista começa a ser confrontado com a seguinte questão dolorosa: se não sou mais o ser iluminado, o guru ou o buscador avançado, quem sou eu? Esse é o momento de ruptura, quando a identidade espiritual construída ao longo do tempo começa a desmoronar, assim como a persona social. Essa destruição não é algo negativo, mas sim um processo libertador. O narcisista precisa, nesse momento, desapegar da necessidade de se mostrar iluminado. Ele deve permitir-se viver a espiritualidade em sua forma mais simples, mais íntima e mais humana. Jung não falava de transcendência como uma fuga da humanidade. Pelo contrário, ele acreditava que a verdadeira libertação espiritual acontece quando paramos de usar a espiritualidade como uma forma de elevar nossa identidade, quando paramos de agir como se tivéssemos algo de especial a oferecer ao mundo. No momento em que o narcisista começa a se libertar dessa necessidade de ser especial espiritualmente, ele começa a experimentar algo verdadeiramente transformador: autenticidade. Ele começa a se engajar com a espiritualidade sem a necessidade de ostentação, sem a compulsão de demonstrar o quanto é avançado ou desapegado em sua prática. Quando o narcisista finalmente se permite ser humano em sua busca espiritual, quando ele abandona a pressão de se mostrar superior ou iluminado, começa a perceber que a verdadeira paz vem de não precisar mais performar sua evolução. Ele começa a se conectar com o mundo de maneira mais genuína, sem a constante comparação ou a constante necessidade de validação. A verdadeira evolução, como Jung ensinou, é sobre se tornar uma pessoa inteira, sem precisar mais se separar em categorias como superior ou inferior, avançado ou iniciante. Essa liberação não é fácil. Ela exige humildade e o reconhecimento de que, embora a jornada espiritual seja transformadora, ela não deve ser usada como uma forma de superioridade. A liberdade espiritual verdadeira não vem de alcançar um estado elevado, mas de parar de lutar para provar que você é mais evoluído do que os outros. O narcisista, ao longo desse processo, vai perceber que, ao abandonar a necessidade de ser especial, ele começa a sentir a verdadeira liberdade espiritual, aquela que não depende da performance, da comparação ou da validação externa.
No fundo, essa jornada de desapego da identidade espiritual é um dos maiores desafios do narcisista. Liberar-se da necessidade de ser visto como iluminado é de fato um passo decisivo para a verdadeira liberdade. Ao parar de se preocupar em ser reconhecido como o espiritual superior, o narcisista encontra uma forma de espiritualidade mais íntima, mais genuína e profundamente conectada com sua verdadeira natureza. Ele começa a perceber que a verdadeira paz não vem da ascensão acima dos outros, mas de simplesmente ser, de viver a espiritualidade sem a necessidade de provar algo a ninguém, nem a si mesmo. Jung nos mostrou que a verdadeira liberdade espiritual não é alcançada por conquistas externas, mas pela aceitação da nossa própria humanidade e pela liberação da constante necessidade de ser especial. O narcisista que finalmente alcança esse ponto não é mais prisioneiro de suas máscaras, sejam elas sociais ou espirituais. Ele se torna uma pessoa mais simples, mais autêntica, mais conectada com o mundo real ao seu redor. E essa transformação, por mais difícil e dolorosa que seja, é a chave para a verdadeira libertação. À medida que o narcisista avança em sua jornada de autoconhecimento e liberação, ele finalmente chega ao ponto crucial de sua transformação, a aceitação plena de sua humanidade. Tudo o que ele já experimentou até agora, o desmoronamento de suas máscaras, o confronto com a sombra, a luta contra o ego espiritual, o trouxe até aqui. E agora, ele deve encarar a verdade que, até aquele momento, ele temia mais do que qualquer outra coisa: ser humano. Sem adornos, sem máscaras, sem a necessidade de ser visto como alguém especial. Jung compreendia que a verdadeira libertação espiritual não ocorre quando tentamos transcender nossa humanidade, mas quando finalmente aceitamos ser humanos em toda a sua complexidade, com falhas, imperfeições, limitações e todos os aspectos que nos tornam vulneráveis. Para o narcisista, isso significa que ele deve desistir de se ver como alguém acima dos outros, como alguém que se eleva espiritualmente de uma forma que o coloca em uma posição especial. O paradoxo aqui é profundo. Ao abrir mão da ideia de ser superior, o narcisista finalmente encontra a verdadeira liberdade. A liberdade de ser simplesmente ele mesmo. Esse é o ponto de virada, o momento de aceitação. O narcisista finalmente entende que a verdadeira evolução espiritual não vem da busca incessante por mais conhecimento, mais conquistas ou mais validação. Ela vem da aceitação de sua própria condição humana, com tudo o que ela implica. Ele começa a perceber que ser genuinamente presente, sem a necessidade de exibir essa presença para os outros, é a verdadeira forma de conexão com o mundo. E o que acontece quando ele começa a praticar essa aceitação? Algo inesperado. Ele começa a sentir uma genuína conexão com os outros de uma maneira que nunca experimentou antes. Ele se vê finalmente liberto da pressão constante de ser mais do que ele realmente é. Ele já não precisa se mostrar mais evoluído ou mais espiritual do que qualquer outra pessoa. Ele simplesmente é, e ao ser ele se conecta com o mundo de maneira muito mais autêntica. Ele começa a perceber que quando deixa de lado a busca por validação externa, o mundo ao seu redor responde de forma mais verdadeira e mais profunda. É fascinante como, ao desistir da necessidade de ser alguém especial, o narcisista começa a perceber que ele não está perdendo nada, mas sim ganhando tudo. Ele encontra paz não porque ele tenha conquistado algo grandioso ou místico, mas porque ele finalmente se permite ser imperfeito. Ele já não sente a necessidade de ter controle sobre a forma como é visto. Ele não precisa mais justificar suas falhas ou defender seu valor para ninguém. Ele está em paz consigo mesmo e, mais importante ainda, em paz com os outros. Esse processo de liberação da identidade é o que Jung descreveu como a verdadeira individuação. Não se trata de atingir um ideal de perfeição ou de alcançar uma espiritualidade superior, mas de aceitar a totalidade do que somos, seres humanos com nossas forças e fraquezas, nossa luz e nossas sombras.
E é exatamente essa aceitação que leva o narcisista a um novo estado de ser, mais simples, mais real, mais verdadeiro. Quando o narcisista começa a se conectar com os outros sem a necessidade de exibir sua superioridade espiritual, ele se dá conta de que as interações humanas genuínas não dependem de status ou da tentativa de ser mais evoluído. O simples ato de estar presente com outra pessoa, sem a necessidade de destacar sua própria evolução ou sabedoria, se torna uma experiência profundamente transformadora. Ele já não se vê como alguém separado dos outros, alguém que precisa ser superior para ter valor. Ele começa a perceber que todos são igualmente válidos, que a verdadeira liberdade está na igualdade humana, não na separação que a persona e o ego espiritual impõem. Esse é o grande paradoxo da jornada do narcisista. Ele acreditava que se libertar de sua persona o faria menos, mas, na realidade, ele se torna mais autêntico, mais conectado e, finalmente, mais livre. A libertação final não vem da conquista de mais conhecimento ou da acumulação de mais experiências espirituais, mas da renúncia ao desejo de ser visto como alguém especial. O narcisista percebe que, ao parar de se exibir e de competir, ele começa a vivenciar a verdadeira espiritualidade, aquela que não precisa de palco, aplausos ou reconhecimento. Ele começa a perceber que, ao se libertar da necessidade de ser alguém especial, ele se aproxima da verdadeira essência da vida, aquela que é simples, humilde e profundamente humana. E ao fazer isso, ele começa a se conectar com os outros de forma mais profunda do que jamais imaginou ser possível. Ele encontra a verdadeira paz, não em ser superior ou mais iluminado, mas em ser genuinamente quem ele é. Não mais vivendo para impressionar, não mais buscando a aprovação de ninguém, mas apenas sendo, o que é, de fato, o ponto culminante de sua jornada. Ele se torna uma pessoa verdadeira, sem artifícios, sem jogos, sem máscaras. E ao fazer isso, ele experimenta algo que transcende qualquer tipo de validação ou reconhecimento externo. A verdadeira liberdade de ser humano. Jung nos ensinou que a verdadeira transformação ocorre quando nos libertamos da ilusão de sermos algo mais do que somos. E nesse processo, o narcisista descobre que a verdadeira evolução espiritual não é uma questão de ser mais, mas de aceitar o que já somos. E assim, ele se liberta da necessidade de ser alguém especial e encontra o mais profundo estado de autenticidade e liberdade. Ele aprende que a verdadeira espiritualidade está na simples presença e não na busca incessante por validação. Essa jornada é a verdadeira vitória. O narcisista não se torna alguém mais iluminado ou mais superior aos outros. Ele se torna uma pessoa humana, e ao ser apenas humano, ele finalmente encontra a paz que sempre buscou. A jornada do narcisista, desde a construção da persona até a liberação da identidade espiritual, é, sem dúvida, um caminho de transformação profunda. Ao abandonar as máscaras, confrontar as sombras e aceitar sua verdadeira humanidade, ele finalmente encontra a liberdade de ser quem realmente é. Não mais se escondendo atrás de uma imagem ou se preocupando com a validação dos outros, ele se torna uma versão mais autêntica, mais conectada e mais livre de si mesmo e do mundo ao seu redor. E assim como o narcisista, todos nós temos nossas próprias máscaras, nossas próprias sombras a confrontar. A verdadeira liberdade começa quando conseguimos olhar para nós mesmos com honestidade e aceitar que, ao ser genuinamente humanos, estamos em nosso estado mais poderoso. Agora eu quero saber, você já se sentiu preso à sua própria persona? Ou talvez tenha passado por momentos em que percebeu que, ao tentar ser algo mais do que você é, se afastou de sua verdadeira essência? Se você reconheceu qualquer parte dessa jornada em sua própria vida, comente abaixo a palavra autenticidade e compartilhe como essa reflexão ressoou em você. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre o autoconhecimento e a transformação pessoal.
Vamos continuar essa jornada juntos, explorando os mistérios do nosso ser e da psicologia profunda. Nos vemos no próximo vídeo.